o ambiente no qual você se coloca, ele pode acelerar ou ele pode atrasar os seus resultados todos os dias. A nossa dose do Café de Milhões de hoje, ela está na página 15 e ela diz bem assim: crie um ambiente favorável para o seu sucesso. Como assim, Dani? Ambiente, o que você quer dizer com isso? O ambiente estar favorável para o meu sucesso. Quando a gente fala em ambiente, logo se imagina apenas o ambiente físico, né? É o mais comum desse imaginar, em que é o espaço em que você está, as pessoas que você convive. Mas já parou para analisar como que tá o seu ambiente mental? Porque falar em ambiente físico é uma coisa e muitas vezes você está inserido num ambiente físico no qual não seja o mais ideal para você chegar no resultado que você quer. Mas isso vai te impedir? Realmente, você estar numa cidade maior, numa cidade menor, é algo que te impede em chegar no teu objetivo? Dependendo do objetivo, mas a grande maioria não. Porque hoje, com o digital, com o que você já tem em mãos, você consegue chegar a todo o Brasil, a todo mundo. E não vai mudar se você estiver numa cidade grande ou numa cidade pequena. Se na sua família for uma família de empresários, se a tua roda de amigos forem empresários ou não. Dani, tu tá me dizendo então que eu tenho as mesmas chances de chegar no resultado, as mesmas chances de pessoas que estão em ambientes físicos diferentes? Eu digo que sim, mas se você quiser. E se você criar esse ambiente. E foi exatamente isso que eu fiz quando eu me mudei lá de Santa Catarina para o Paraná, né? Eu conto para as alunas também que quando eu vim de Santa Catarina para o Paraná, eu só conhecia meu marido. Eu não tinha amizades aqui. Eu não tinha rede de contatos aqui. E quando eu vim de lá para cá, eu não era nem mentora ainda. Eu tinha minha loja de moda feminina online. Justamente por isso também eu lembro que as vendas, elas se manteram e cresceram cada vez mais, porque eu estava já no digital, não dependia só do meu território que eu estava, né? Só da cidade em que eu morava. Mas quando eu vim pra cá, eu me vi num momento em que, além do meu marido, né? Quem que vai estar com palavras de apoio? Quem que vai estar falando na mesma língua que eu? Quando eu digo falando na mesma língua, é a língua do empreender, né? Em que a gente sabe que às vezes você precisa fazer um esforço maior em algo para chegar no resultado, em que às vezes ali no início você vai ter que abrir mão de algumas coisas, de prazeres momentâneos para a construção do negócio que você quer. Então eu me vi naquele sentimento de um peixinho fora d'água, sabe? Não sei se tu já se sentiu assim em algum momento, mas a nossa dose do Café de Milhões de hoje, ela vai falar justamente sobre isso. Os seus resultados, a sua colheita dentro do teu negócio não depende apenas do território em que você está, apenas das pessoas que você convive. Porque sim, isso vai te ajudar, isso impulsiona, é inegável, né? É indiscutível falar sobre isso. Em que quando você tem pessoas falando ali com objetivos semelhantes com o seu, você vai mais rápido muitas vezes. Só que se tem isso ao entorno, qual é um caminho que eu posso seguir, Dani? Se colocar no ambiente mental. Se eu não tenho pessoas à minha volta que têm objetivos semelhantes que o meu, que falam na mesma língua que a minha, eu não posso ir para o digital? Eu não posso buscar esse convívio no digital? Acompanhar pessoas que me impulsionam cada vez a prosperar mais? Eu não posso me conectar ou acompanhar o que é que essa pessoa faz no dia a dia para que eu possa fazer também se eu quero um resultado igual ou semelhante? Então, quando eu fiz essa mudança, né, quando eu vim para cá aquela vez, alguns bons anos atrás, que eu me senti um peixinho fora d'água, onde foi que eu me apeguei? Eu lembro que eu fui para vídeos do YouTube, inclusive é um dos motivos pelo qual a gente vai voltar a alimentar os vídeos lá no YouTube também, tá? Então, caso tu não acompanhe ainda, tá lá Daniele Becker Oficial no YouTube. Eu comecei a me colocar nos ambientes em que eu sei que me levariam para o meu objetivo. Então, eu fui para o YouTube, fui para curso online,
fui para livros, porque a todo momento eu sabia que eu tinha que alimentar o meu mental para permanecer. Porque lá onde eu morava, né, já tinha esse convívio de as coisas estão acontecendo, já tinha aquela, digamos, motivação de estar dando certo, tudo tá fluindo. Mas aí quando eu saio daquele lugar e eu venho pra cá, em que eu estava dentro de casa todos os dias, eu via o meu marido no início e no final do dia, mas ao longo do dia eu mesma precisava manter o meu mental para, primeiro, eu ter motivação em fazer aquilo que eu queria fazer, porque muitas vezes o resultado não vem do dia para a noite, é um processo, uma construção. Esse foi um dos momentos que eu digo para você que eu mais me apeguei com Deus também, porque a gente precisa se apegar em algo, então que sejam coisas boas, que sejam coisas que vão nos fazer ir além e prosperar também. Então esse eu lembro que foi um momento muito decisivo em que eu falei, ao invés de eu retroceder as vendas por ter mudado de cidade, eu vou alavancar ainda mais. E foi o que aconteceu, graças a Deus. Só que quais são as decisões que eu tinha tomado? A primeira decisão que ela não veio do dia para a noite, né? Que teve um dia que eu falei, não, agora eu vou fazer isso. Mas foi de pouquinho em pouquinho, foi justamente eu me conectar mais com Deus, eu buscar mais. Eu não abria a Bíblia, eu não fazia devocional, eu não fazia nada do que eu faço hoje. E a gente sempre pode melhorar. Então fui de pouquinho em pouquinho, uma vez na semana, 2 vezes na semana. Quando vê se passou alguns meses, anos e hoje eu começo meu dia sem isso, eu sinto que é errado. Por quê? Primeiro eu entrego meu dia para ele, depois as coisas começam a acontecer. Não ao contrário. Quando eu vou ter tempo? Não vai ter tempo. Então ali eu lembro que foi uma decisão tomada ao longo do tempo, em eu me conectar mais, pedir pelo meu dia, me apegar, eu precisava me apegar em algo, porque ao meu entorno não tinha. E talvez tu se sinta em alguns momentos hoje assim também. Talvez quem mora com você dentro da sua casa, às vezes não traz aquele apoio que você tanto gostaria. Ou as amizades que você tem ao entorno. Só que às vezes essas pessoas nem sabem o quanto de diferença faria para você uma palavra, um incentivo. O que você imagina não é o mesmo que elas imaginam. São pensamentos diferentes, realidades diferentes. Às vezes você quer algo que para você faz muito sentido e para essa pessoa não faz tanto. E não é por isso que você vai cortar a relação. Não é sobre isso nossa dose de hoje. Mas buscar aquilo que você está sentindo falta. Então se você não tem, digamos, as pessoas ao teu entorno, cara, eu não posso buscar no digital então? Se você tem, maravilha. Mantenha cada vez mais essas amizades, esse convívio. Se não, você precisa se nutrir de algum lugar. E além de nutrir diariamente a tua fé, aquela certeza de que vai dar certo, é só questão de tempo e de eu fazer o que precisa ser feito, além de nutrir isso todos os dias, todos nós precisamos criar um ambiente favorável para o nosso sucesso, que é justamente a nossa dose do dia de hoje do Café de Milhões. Ela tá na página 15, para quem tem o seu, tá? Então, quando a gente fala em ambiente físico, é muito fácil, né, identificar. No ambiente físico, até diz aqui no livro, conversas negativas. Peraí, quem geralmente tem conversas negativas? Será que eu não consigo dosar o quanto eu convivo ali com essa pessoa? Ou não, Dani, eu não posso. Então eu vou ter que filtrar melhor o que eu concordo e o que eu não concordo. Alguém vem com alguma notícia, com algum questionamento, falando algo negativo, só de você dizer, pois é verdade, né? Você já tá concordando, mesmo que inconscientemente ali com a pessoa, mesmo que você não concorde. Você verbaliza aquilo. Então a opinião da outra pessoa é só a opinião da outra pessoa. Fez sentido pra você, você vai pegar essa opinião. Não fez sentido com o que você acredita, com o que você busca, você vai filtrar.
A gente não precisa concordar 100% do tempo com todo mundo. Então não é sobre, vou cortar então todas as relações que eu tenho, a qualquer custo eu vou fazer acontecer, vou fazer o meu negócio dar certo. E aí, no dia da colheita, no dia do que é sucesso pra você, quem é que vai comemorar junto contigo? Então é muito um jogo mental, sabe? Em você absorver apenas o que faz sentido, né? Tá disponível ali ouvir, mas ok, isso faz parte do processo, essa opinião é válida, essa nem tanto. E você principalmente se apegar no que você sente que é o correto pra você nesse momento. E como a gente faz isso? Buscando, orando, tendo entendimento, dia após dia. E eu lembro que nessa época que tava eu e Deus literalmente ali, né? Eu lembro que eu compartilhava, apenas eu tinha meu marido aqui dentro de casa. E até algo pessoal isso que eu tô abrindo aqui. Eu compartilhava algumas coisas com meu marido. Hoje ele, né, super me apoia, enfim, cada vez mais. Mas na época, como era algo novo que eu queria fazer, algo diferente que eu queria fazer, aquele apoio que eu esperava em palavras, ele não vinha tanto quanto eu queria, quanto eu buscava. Só que eu tinha o entendimento de que a minha visão, ela é uma. A visão da outra pessoa, ela é outra. E não tem nem querendo como você conseguir mostrar algo que você visualiza, que você sonha, para quem tá debaixo do mesmo teto que você, para as pessoas que convivem com você. Porque os sonhos, eles são individuais. Você vai ter sonhos em comum ali com a pessoa. Mas muitas vezes o apoio que você busca ali no início, talvez quem convive com você não vai dar tanto no início, porque essa pessoa quer te proteger. Ela quer que você, ela te ama tanto que ela quer que você não se frustre. Ela quer te ver bem, quer te ver feliz. E o que acontece cada vez que a gente vai fazer um movimento na nossa empresa? Cada vez que você quer dar um próximo passo, surge medo, surge insegurança. Só que ali naquele momento me veio muito claro em mente de que vai ser eu e Deus, e depois ele vai me apoiar, ele vai vir junto comigo. Ali eu lembro que teve questão de eu não continuar mais com a faculdade de arquitetura e urbanismo, que eu tava quase me formando já. Foi N questões assim, mas que eu sentia que aquele era o caminho correto. Né? Em nenhum momento falando você não pode fazer isso, mas aquele apoio que você busca, sabe? E aí naquele momento eu percebi, calma, vai ser um processo. Nesse momento é eu e Deus. Não tem nem como mostrar o que você sonha para outra pessoa. Mas depois vai vir o apoio, vai surgir. E foi dessa forma, tal e qual aconteceu. Então muitas vezes tu busca um apoio em quem convive contigo, na tua família, na tua roda de amigos ali, só que eles não conseguem ver o que você vê. O sonho, ele é teu. Deus deu pra você aquele sonho. E se ele permite sonhar, ele permite realizar. Só que você precisa confiar. A fé sobre isso. Sobre você se colocar disponível para o processo também. Então, quando a gente fala em ambientes físicos, né, que você tem ali ao entorno, entra conversas negativas ou positivas. O que pode influenciar para você não ter o resultado que você quer? Conversas negativas, desorganização, reclamação, fofoca, comodismo, hábitos ruins, entre vários outros. No físico é mais fácil identificar o que está errado no ambiente no qual estamos para poder melhorar. E a gente sempre pode melhorar. Só que agora, quando a gente fala em digital, em mental, como que tá? Quais programas de televisão você tem assistido? Ou quais vídeos você tem assistido? Como é que tá o teu algoritmo do Instagram, do TikTok? Como é que tá o algoritmo? Porque ele mostra aquilo que a gente mais consome, aquilo que a gente mais busca. Tem como reprogramar esse algoritmo. Como, Dani? Buscando coisas que vão elevar esse teu ambiente favorável. Então, tudo que a gente vê,
escuta, ouve ao longo do dia, vai criando esse nosso ambiente. Você tem um ambiente hoje, ele pode ser melhorado? Sempre pode. Qual parte dele que pode ser melhorado? No ambiente digital. Às vezes, vai ser você começar a acompanhar uma pessoa que vai te fazer bem ao longo do dia. Às vezes, vai ser deixar de acompanhar alguma pessoa que não te faz bem durante o dia. A gente tem que cuidar quem a gente segue. Por quê? Ou você está se comparando com aquela pessoa a todo momento, ou você está se inspirando com aquela pessoa, ou ela está te fazendo bem, ou ela está te fazendo mal. Mesmo que, às vezes, o que está te fazendo mal, que é algo que você se compara, às vezes é esse incômodo que vai te levar para o resultado que você quer. Aí, tranquilo. Mas se a gente consegue optar entre o que vai ficar no meu dia, o que não vai ficar no meu dia, é uma questão de decisão. Vou assistir vídeos, enfim, materiais que vão levar para o resultado que eu quero? Ou outro que vai me levar para o resultado que eu não quero? É uma decisão a todo momento. Os ambientes no qual a gente se coloca, físicos ou digitais, podem acelerar o nosso resultado, como eles podem atrasar o nosso resultado também. Deixa eu pegar aqui. Sua vida, ó, essa parte tá bem no livro aqui. Sua vida é aquilo que você aceita. Essa frase é forte, né? Sua vida é aquilo que você aceita. O que você tem aceitado? Quais ambientes você tem frequentado? Do que tem se alimentado em mente e espírito? Tem te trazido paz, evolução, alegrias? Se não, há tempo de começar a viver a sua melhor versão. Crie hoje um ambiente favorável para o seu pessoal e também para o profissional, porque você merece. Então, para o ano de 2026, até me perdi no ano aqui. Os objetivos que você tem, os sonhos que você tem, aquilo que você quer tanto realizar. O que é que precisa mudar hoje no ambiente que você está? Pode ser alguma mudança no ambiente físico? Dani, eu preciso melhorar o ambiente físico aqui, pode ser. Às vezes as pessoas que você convive, se colocar mais em ambientes em que você tem essas pessoas, pode ser também. Mas começa pelo que já dá para fazer agora, logo após essa nossa live. O ambiente mental. O que é que eu vou me nutrir todos os dias? O que é que eu vou reforçar para mim todos os dias? Já percebeu que quando tu começa o dia com algum problema, algum pensamento negativo, alguma situação, parece que ao longo do dia aquilo fica percorrendo, fica se repetindo? É um acúmulo. Mas da mesma forma, quando o dia ele começa muito bom, você se alimentou ali de algo bom pro teu dia positivo, da mesma forma, parece que o dia é mais leve. Ele acontece de forma mais leve. Então é uma decisão. Não quer dizer que uma situação de 5 minutos ruim vai definir um dia ruim. E se tu sabe que para chegar no resultado que você quer, para viver aquilo que você sempre sonhou, você precisa fazer coisas ao longo do dia, você precisa fazer movimentos diferentes ao longo do dia, quanto mais leve a gente deixar, mais leve vai ser. Só que para isso, precisam ser tomadas decisões o tempo todo. Assim como eu lá atrás tive que buscar o ambiente que eu não tinha para chegar no resultado que eu queria, qual que é esse ambiente que você precisa buscar? Às vezes vai ser você começar o dia alimentando mais a tua fé, se conectando mais com Deus, sabendo que se Ele permite sonhar, permite realizar, mas eu preciso lembrar disso todos os dias. Não só em janeiro, não só numa segunda-feira, mas todos os dias, a todo momento. E entregar. Porque o que é possível, você vai fazer. Aquele de pouquinho em pouquinho, todos os dias. O básico bem feito. Mas o que é impossível, que você nem sabe como vai acontecer, isso tu entrega nas mãos dele. E pra gente finalizar a nossa primeira live da semana do Café de Milhões, eu quero que você se permita fechar os olhos nesse momento
pra gente pedir pelo nosso dia, pedir pela nossa semana, para ser da melhor forma possível. Então, se você puder, o que você está fazendo, fechar os olhos nesse momento e tomar uma respiração bem profunda. Meu Deus, você sabe dos nossos sonhos, de tudo que a gente quer conquistar ao longo desse ano, mas que por muitas vezes nós mesmos esquecemos que você é o Deus impossível e que é possível se realizar. Mas todos os dias a gente precisa lembrar disso. Nos ajude a nos lembrar e nos colocar nos ambientes certos, em entrar em nossa mente apenas palavras boas, palavras de alegria, pensamentos bons. Que todos os dias os pensamentos que vão permear a nossa mente, que eles sejam pensamentos bons, de alegria, de solução o tempo todo. E que o que sai da nossa boca, que também sejam palavras de afirmação, palavras positivas. Porque assim como a gente quer um ambiente favorável, nós também sabemos que precisamos criar esse ambiente, fazer parte desse ambiente. Que a partir de hoje, tudo no nosso negócio comece a se tornar mais leve, mais claro, e que o Senhor nos dê sabedoria para todos os dias. Entrar nos ambientes em que nós precisamos, mas que o Senhor nos dê força de sair daqueles que não nos pertencem mais. E se de alguma forma a gente não puder sair desses ambientes, que a gente possa encontrar esses ambientes de outra forma, mas que o nosso mental esteja bem, que o nosso espiritual esteja bem, porque aí a gente sabe que tudo flui. Só que muitas vezes nós não conseguimos perceber isso sozinhos. Então hoje nós te pedimos sabedoria, entendimento. Nos mostre com clareza o que é que nós precisamos fazer, o que nós precisamos buscar para chegar na nossa promessa, naquilo que a gente tanto quer realizar. Sozinhos nós até poderíamos, pela força do nosso braço, mas a gente não quer. A gente quer que o Senhor esteja conosco. Cada segundo desse dia, cada segundo da nossa semana. E que cada dia o Senhor nos traga mais sabedoria para lidar com tudo, ideias a todo momento para aplicar, para prosperar cada vez mais. Nós te entregamos o nosso dia, a nossa semana, a nossa empresa. Amém? Amém. Agora nós vamos para o primeiro dia da semana oficial. Tem muita coisa boa para acontecer e só vai acontecer se nós nos colocarmos disponíveis a isso, né? Mudar a lente pela qual a gente enxerga o nosso dia. Quando eu trago essas doses, eu em momento algum te digo para ficar mais fácil. Porque empreender tem seus dias e dias. Mas é para ficar mais leve, para ficar mais... Você saber o direcionamento exato pelo qual seguir, para você saber o porquê você está fazendo aquilo. É pesado quando a gente deixa ser pesado, é leve quando a gente deixa ser leve. E leve, como eu falei, muitas vezes é o caminho mais difícil, aquele caminho que mais vai exigir de você. Só que se você sabe que ele tá te levando para o objetivo que você quer, é isso que importa, tá? Quero te desejar um ótimo dia, uma ótima semana, ótimas vendas. Agora, já vou estar daqui a pouquinho entrando ao vivo também aqui com as alunas do Store Show. Toda semana sempre temos na segunda uma estratégia de vendas. E caso alguém de vocês aqui não tem ainda o seu Café de Milhões, tá? O combo que vem o livro, vem as gravações online, vários bônus de ferramentas também. Vai agora em qualquer post meu, em qualquer story meu e comenta a palavra café, que aí já chega no direct e você consegue pedir o seu. Um ótimo dia, ótimas vendas e bora lá fazer o que precisa ser feito.